Bom, galera, muito boa noite. São agora exatamente 8h06 para quem está no Brasil, pelo menos aqui no horário de Brasília. De vez em quando entra uma galera de Portugal, né? Então agora, para quem está em Portugal, deve ser meia-noite já. Estamos aqui em mais uma live, mais um webinar falando sobre agilidade, falando sobre práticas ágeis. E hoje a gente tem um convidado extremamente especial. Eu fiquei quase que petrificado por ele ter aceitado esse convite, né? Porque pessoas, quando estão muito lá em cima, às vezes não aceitam, né, o convite nosso. Muito acima na vida, né? Aquelas pessoas no Olimpo, assim, é complicado, né? Mas, estamos aí. Então, para quem não nos conhece, somos a Mindset Ágil, uma empresa voltada a treinamentos de consultoria falando de agilidade. A gente tem como propósito sempre trazer conteúdo prático, conteúdo de qualidade para as pessoas conseguirem impulsionar os resultados que elas querem trazer para suas organizações, né? Isso usando agilidade. Eu costumo falar para todo mundo que eu busco mudar o mundo através do conhecimento, então quanto mais conhecimento a gente puder trazer, quanto mais clareza a gente conseguir trazer para as pessoas, melhor. Tá? Como empresa, a gente tem aí 3 linhas de serviços, que são mentorias, tanto individuais quanto coletivas, treinamentos específicos, né, então de OKRs, produtos, Scrum, etc. E consultorias e adaptações de treinamentos específicos para a necessidade de clientes. E hoje a gente vai falar de um assunto que, para esse cara aqui, é baba, né? É um negócio que tá na veia do cidadão, mas que para nós aqui, meros mortais, a gente precisa aprender um pouco mais. A ideia aqui é diferente do que algumas pessoas já estão acostumadas com alguns webinars que a gente faz. A gente não vai ter slide, não vamos ter PPT, não tem nada. Tá? O que a gente vai ter vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa, né, onde a gente vai trocar causos e casos, a gente vai trocar ideias e experiências, para que vocês consigam ter esse engajamento um pouco diferente. Legal? Uma coisa importante que eu quero trazer para vocês a gente vai até as 9, né? Então, até o final, quem conseguir ficar até o final, tá? Conseguiu fazer inscrição, tudo mais, eu vou compartilhar com vocês, compartilhar, vamos sortear, né, Rafa? Um voucher de um certo livro, de um certo cara que escreveu sobre métricas ágeis. Tá? Esse cara é o nosso queridíssimo Rafael Albino. Então, quem ficar até o final, tá? Eu vou fazer o sorteio aqui, tá? E aí, quem ganhar, recebe aí um voucher pro livro digital, ou Rafa? Só confirma. Isso, né? Nesse mundo digital, livro digital também. Legal, legal. Eu vou sortear por o e-mail de vocês, tá? Então, só para... Então, se alguns de vocês, por exemplo, não for sorteado na hora, só avisa e tá tudo bem. Tá? O que eu quero definir algumas regrinhas aqui com vocês, tá? Primeiro, aqui a gente vai ter esse papo, essa troca de ideias que eu comentei com vocês. Qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou pedir encarecidamente que levantem a mãozinha, tá? Tá aqui no Zoom, a parte de participantes aqui, tem a opção para você levantar a mão. E aí, se o Rafael tiver alguma linha de raciocínio, ele segue, e aí, assim que finalizar, eu já puxo a sua pergunta aqui do chat mesmo, ou então, se você quiser falar, fica com a mão levantada, a gente libera o microfone e você faz a sua pergunta, tira a sua dúvida. Beleza? Então, tá bom. Eu vou tirar esse compartilhamento aqui, né, que é para a gente poder ter o bate-papo olho no olho, né, Rafa? Melhor, né? Legal. Muito bom, galera. Então, assim, falando métricas, fluxo, times e produtos, né? É um assunto que ele parece simples, né? Mas não é simples, né, Rafa? E cada vez mais eu vejo que, de alguma forma, principalmente pegando times, né? Parece que existe uma certa resistência com esse tipo de pensamento. Isso acontece mesmo, pegando aí a tua experiência, seja no Nubank. Aliás, antes da gente começar o debate, né? Se apresenta pra gente, mas já queria deixar essa linha para você já puxar. Né? Sou eu que estou viajando ou as pessoas parecem que resistem mesmo a números, né? Fala aí, se apresenta pra gente e fala um pouquinho disso.
Boa, boa, Felipe. Boa noite, galera. É um prazer estar com todas, todos e todes aqui. A ideia, bom, meu nome é Rafael, as pessoas costumam me conhecer como Albino. Aí eu sempre gosto de fazer essa piadinha, né? Albino, vocês percebem, eu não tenho nada, certo? Estou em São Paulo já há quase 8 anos, sou natural da cidade do Sanduíche, Bauru, não sei se alguém conhece aqui, interior paulista. Né, sou casado com a Jennifer, enfim, padrinho da Clarice, e estou desse contexto de desenvolvimento de software e produtos aí desde 2006. Então, eu brinco que eu sou um sortudo por ter nascido e começado a trabalhar dentro de um universo onde a internet era um meio importante para se criar produtos e criar soluções, assim, né? Então, no colégio técnico eu aprendi a codificar lá em Visual Basic, Delphi e até Clipper, mas nunca trabalhei profissionalmente com isso. Então, as pessoas falam, pô, Rafael, você já trabalhou com Fortran, essas coisas assim? Não, minha experiência toda ela é voltada dentro de produtos digitais. E aí eu acho que, pegando um pouquinho um gancho que o Felipe trouxe, essa perspectiva das métricas, eu acho que ela tem eu pelo menos entendo que existe um mito muito grande, que as pessoas entendem métrica como sendo uma meta que acaba sendo considerada como uma medida de sucesso e fracasso. E aí, né, a linha de raciocínio que inclusive eu tenho discutido com as equipes e as empresas que eu passo, né, hoje eu estou no Nubank, é que a métrica por si só ela é um dado, ela é um número e que sem contexto você não consegue interpretar o significado dela. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para uma métrica de fluxo, que é o lead time, né, que eu tenho que as coisas levam para serem feitas, desde o ponto de compromisso até, de fato, na mão de quem é cliente, se você diz hoje, meu lead time é de 5 dias, tá? E aí, o que isso significa? Isso é bom, ruim? Como você consegue realmente conectar isso com o seu produto, o seu serviço? E a mesma coisa nós conseguimos trazer para métricas mais voltadas para experiência ou, enfim, qualidade, que as pessoas acabam dizendo, né? Meu NPS, meu score de NPS é 65, é 70, é 80. Isso realmente, né? Como você conseguiria avaliar isso sem entender o contexto? Então, eu acho que, trazendo um pouco da minha visão e do que eu tenho tentado compartilhar com as pessoas e trazer para os ambientes que eu tenho passado, é que a métrica, ela precisa ter esse significado. Sem isso, ela vai ser, como eu já disse, meramente ela vai estar apontando algum fato ali, mas que sem realmente a significação fica vazio. E aí isso, né, Felipe, eu acho que até a galera pode trazer aqui, acaba se aplicando para tudo, desde, né, dessas dimensões de fluxo, negócio, pessoas, qualidade do produto, qualidade de software e assim por diante. Se a gente realmente não traz significado, corre-se muito risco de cair naquela frasezinha que o Goutra diz, que é diga como me medes, que eu direi como eu me comporto, certo? Então, acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos aí quando o tema métrica surge, independente da dimensão que nós estamos avaliando. Você tirou da minha boca essa expressão. Eu tava aqui falando, na hora que ele parar, eu vou falar isso. Robô. Legal, legal. E eu sinto essa dificuldade, né? Porque no final das contas as pessoas acham que vão ser medidas por isso, né? A mesma coisa quando as pessoas falam, por exemplo, de pontuação, né? Story points. Não, a gente tem que fazer mais pontos, porque se a gente fizer mais pontos, o PO vai gostar, né? O problema é que isso nunca acaba, né? Essa visão. Até fazendo essa visão, né? Porque de uns tempos para cá, acho que ultimamente nem tanto, mas eu peguei um tempinho atrás essa briga, né? Estimar, não estimar, métrica ou não, né? E até porque eu acho que tem algumas vezes que as pessoas tratam o lead time como novo prazo, né? E ainda não, soma essa aqui com isso aqui, dá o prazo para entrega, dá isso. Você acha que as pessoas passaram a utilizar lead time, as métricas que a gente conhece, com essa perspectiva de prazo, meio que como uma descendência do que se esperava com pontuação, e a pontuação não rolou? Né? Vocês não me deram prazo suficiente com ponto, agora com lead time vocês me dão, porque agora é dia, eu não preciso converter mais nada? Ou você acha, o que você pensa disso, cara? Essa é uma boa avaliação.
E aí eu acho que a gente entra em dois assuntos que são super recorrentes, assim, né, que é a estimativa. E aí eu acho que quando nós Rafael, tá ouvindo a um gente? pouco o contexto de agilidade, você não tem práticas de gestão dentro de contexto. Opa, Rafael, tá acho que deu travando uma um pouquinho o travada. seu, Acabou, travou um voltou. pouquinho o seu vídeo. Você pode repetir pra gente? Claro, claro, claro. Então, né, muita gente acaba dizendo que agilidade, né, você não tem práticas de gestão, agilidade, as coisas são mais tranquilas, agilidade, né, tem um pouco daquela cultura ou aquela ideia, né, de vamos todas e todos abraçarem as árvores e, né, tudo vai se auto-organizar, certo? E as coisas vão acontecer naturalmente. E, né, tem uma outra perspectiva que dado que eu preciso responder aquela famigerada pergunta que é quando vai ficar pronto, eu preciso ter algum tipo de recurso para isso, né? E aí eu acho que volta para a ideia das estimativas, volta para a ideia, né, de querer desconstruir o que são pontos para dias, e aí lead time acaba sendo uma forma para isso. E o que eu realmente tenho tentado levar, e aí desde a minha época como consultor na plataforma Tech, enfim, né, atuando como diretor lá, uma das linhas de raciocínio que nós sempre tentávamos incorporar, e isso era um critério, inclusive, de aceite ou não de cliente, era de que, por exemplo, prazo com relação a um projeto ou com relação a uma determinada, né, iniciativa, ele era fixo. E aí você fala assim, ué, mas como assim prazo era fixo? Você nem sabe, né, sabe qual era o tamanho do escopo, né? Você não tem nem ideia de como que você fixa uma variável. E aí a ideia era justamente essa, o prazo era fixo, a quantidade de dinheiro também era fixa, certo? Era, né, você tinha uma ideia, porque você teria também que seria o tamanho da capacidade da equipe. Baseado nessas duas variáveis fixas, o que você consegue negociar, então? É o escopo. E aí que eu acho que, né, vem todo o pensamento que a agilidade se propõe, que é de pensar em soluções enxutas, soluções eficazes, soluções que realmente tenham uma entrega de ponta a ponta, validando aquilo que é mais importante o mais cedo possível. Então, né, aí eu volto para a pergunta das estimativas. Se eu realmente consigo trazer restrições para dentro do meu sistema de trabalho, para dentro da minha realidade, a estimativa ela começa a perder, né, peso. E aí, o lead time, por exemplo, ele vai ser apenas uma métrica que vai te ajudar a entender qual tem sido a sua capacidade de entrega, né, o tempo que você tem levado para entregar as coisas, e principalmente para avaliar se você está com um fluxo pouco variável, certo? E aí esse fluxo pouco variável ele vai ser um fluxo mais previsível, que vai te ajudar a projetar o futuro de um jeito um pouco mais, né, com um pouco menos de risco. Então, né, eu acho que isso tudo para mim acaba sendo, né, uma sopa de letrinhas favorável, mas que ela passa muito pela base de criar-se restrições. Então, sem essas restrições fica muito difícil e aí a gente volta para os modelos, né, de chute, certo? Aquelas estratégias, né, estimativas por chute, estimativas paramétricas com novos chutes, né? Então, enfim, aí a gente volta um pouco para esse contexto. E eu acho que não é isso que nós queremos, principalmente dentro de um universo onde cada vez mais se faz necessário conseguir entregar as coisas, né, com mais frequência, mais cadência e, enfim, com mais assertividade. Então, acho que, respondendo de um jeito claro, assim, as pessoas têm, sim, tentado trazer lead time como sendo, né, uma materialização da estimativa, mas eu acho que quando a pessoa entende que lead time é uma métrica, que ela leva em consideração não apenas o esforço, certo? O esforço né, uma perspectiva importante quando você está falando da estimativa, que é, né, o quanto você vai empregar de trabalho ali, mas o lead time leva em consideração também as esperas, certo? Então, tipo, né, pensando um pouco dentro de um fluxo de trabalho, todos os handoffs, né, as trocas que existem, os gargalos que existem dentro do fluxo, o lead time está levando isso em consideração também. Então, né, se as pessoas estão achando que lead time é apenas esforço, aí sim elas podem estar distorcendo um pouquinho a métrica e enfim, aí mascarando o que ela de fato, né, não tem como intuito. Então, acho que essa é um pouquinho da minha visão sobre estimativas, pontos e lead time. Legal, cara, legal. E assim, é o que você comentou, né? Um ambiente altamente restritivo, né? Ele é um ambiente que automaticamente você tem uma previsão um pouco melhor.
né, uma previsibilidade um pouco melhor. Se você tem um projeto com restrições claras, restrições evidentes para todo mundo, é simples você gerenciar isso, né? Você sabe onde tem que controlar, como controlar e por quê. E quando você está trabalhando com uma visão um pouco mais, vamos falar complexa até na nossa situação, em que descobrir produtos é complexo, você tentar influenciar comportamento do usuário pode ser complexo, né? E levando em conta tudo isso, no final das contas, você precisa exatamente fazer o que você falou, criar as restrições para conseguir obter um pouco mais de controle do ambiente, né? Eu acho que isso acaba trazendo uma visão um pouquinho Kinevin para as coisas e tudo mais, né? Mas eu acho que é uma influência legal. Cara, pegando tudo isso, né? Eu acho que, no final das contas, eu ando lendo algumas coisas sobre eficiência, o quanto que buscar eficiência é bom, mas com um propósito, né? Eficiência pela eficiência, você sofre. É buscar pela sofrência, eu vejo. E até onde é o suficiente, cara? Até onde é o bastante pra gente falar que, cara, essa métrica tá boa, né? Como você falou, putz, chegar à estabilidade. É a estabilidade que eu tenho que buscar? Ou é o menor lead time? Né? Eu posso concorrer com aquele time e falar, teu lead time é 6, o meu é 5, seu bosta. Eu deveria ter essa... Até onde é o limite para falar, tô bem, posso olhar agora para outro ponto do fluxo? Acho que essa também é aquela pergunta do milhão, assim, né? Porque ela vai Tô te dizer... inspirado hoje, cara. E eu sempre gosto de responder ela na seguinte ótica, assim. Eu acho que nunca vai existir, por exemplo, um lead time ótimo, nunca vai existir um lead time perfeito, nunca vai existir, por exemplo, né, um índice de satisfação de quem é cliente, né, extraordinário, nunca vai existir uma perspectiva de receita tão previsível dentro do ambiente que nós vivemos, né? Então, pegando um pouquinho essas perspectivas de negócio, serviço, produto e fluxo, né, e trabalho, eu acho que você nunca vai ter um patamar idealizado. E eu acho que as empresas, elas nem deveriam. Porque o que eu quero dizer com isso? Se você idealiza um determinado número, como a gente já disse, as pessoas elas vão moldando tudo aquilo que elas fazem no dia a dia delas para atingir aquele número. Então, é aquela coisa. A regra do jogo é meta de lead time de 5 dias. Então, o que eu faço? Eu começo, né, a hackear o sistema, certo? E ali eu entrego coisas sem qualidade, eu realmente começo a colocar, enfim, uma série de problemas dentro dos sistemas, dos produtos. Eu começo a realmente ignorar uma perspectiva super fundamental, que é quando nós estamos falando de eficiência, estamos falando, né, de uma perspectiva de assertividade, de entrega, que é entregar as coisas da melhor maneira possível, né? Para que a pessoa do futuro ela não sofra com as decisões que eu estou tomando agora no presente, certo? Ou que ela sofra o menos possível com aquilo que eu estou decidindo agora. Então, né, partindo um pouco desse cenário e dessa perspectiva, eu vejo que as métricas e todas essas referências que nós vamos criando, elas sempre vão ser contextuais. E aí, baseado, né, no contexto, eu posso sim traçar o que eu quero melhorar, certo? Aí é um pouquinho daquilo, né? Porque meu lead time, poxa, ele tá lá em 45 dias. Vamos imaginar uma situação dessa, né? Principalmente, eu não sei se tem gente que trabalha em banco aqui, mas instituição financeira de grande porte, elas costumam ter lead times um pouco altos, certo? Então, né, o que eu posso fazer dentro desse contexto que eu estou para reduzir esse lead time hoje de 45 dias para 40, né? Pô, já consegui reduzir 5 dias. Isso significa que eu estou conseguindo, né, levar coisas para quem é cliente com menos 5 dias, certo? Isso já é um avanço. Aí, a partir do momento que eu atingir esse lead time de 40 dias, o que eu posso fazer como estrutura e equipe para chegar em 35 dias? Poxa, eu já estou conseguindo reduzir mais 5. Então, eu acho que essa perspectiva de sempre olhar o agora, e a partir desse agora, você ir traçando o que é, né, o seu alvo, a sua meta de melhoria, a sua meta de evolução, isso tira um pouco daquela ideia, daquela visão que as pessoas têm que lead times têm que ser pequenos, de que, né, índices de satisfação tem que estar lá no topo. Porque eu também, né, pegando um pouquinho essa questão de índice de satisfação, eu tenho visto muitas pessoas ficarem presas numa ideia de que eu tenho que ter um NPS perfeito, né? Aquele NPS de 80, 90 e tal.
Só que assim, o que adianta você ter um NPS ótimo se sua empresa ela não está tendo resultado, certo? Se ela não está faturando. Porque as pessoas que estão avaliando ou recomendando seu produto são pessoas que são suas amigas ou que de alguma forma elas realmente não estão te dando, né, uma visão realmente correta ou transparente sobre o seu serviço. Então, eu acho que esses são alguns elementos que me fazem sempre tentar olhar para a métrica e tentar trazer ali uma ideia de evoluir em cima do que eu tenho e não evoluir em cima de um comparativo ou de uma idealização. Então, acho que essas são... E aí, se o time chegou lá e falou assim, pô, lead time de 30 dias é o máximo que a gente consegue chegar aqui no banco. Perfeito, beleza, beijos de luz. Vamos caminhar agora para uma outra capacidade aqui que dentro do banco talvez não esteja tão boa, né, que pode ser, por exemplo, um processo de priorização, um processo de realmente escolha das demandas e iniciativas que vão ser trabalhadas e pensar nas melhorias que vão ser feitas em cima desse processo ou desse fluxo. Então, acho que essas são algumas das ideias e alguns dos insights quando nós estamos olhando aí para as métricas e evolução das coisas. No final das contas, eu não tenho um mundo perfeito, né? E é uma coisa que às vezes eu falo para as pessoas: se você quer ficar realmente tentando achar o mesmo formato em todos os cenários, talvez não seja tão complexo assim quanto você, agilista, fala que as coisas são, né? Se você diz que complexidade tem um ambiente desconhecido e tudo mais, ou as coisas não são tão complexas assim, já está analisando errado a situação. Porque no final das contas é sempre contextual. Eu posso falar que Kanban cabe aqui, mas Scrum não. Eu posso falar o contrário. Eu posso falar que as duas coisas juntas. Eu posso falar que, como você falou, o lead time de 30 dias, 35 dias é bom e é isso, ok. É o limite que eu consigo, né? Para o final das contas, né? Por exemplo, pegando até mesmo esse cenário de não necessariamente eu vou ter algo que é o melhor, mas é o que é melhor para o cenário atual, eu vejo que, como é que eu posso dizer, eu prefiro um lead time estável do que um lead time sempre caindo, né, necessariamente, porque ou em constante mudança, pelo menos, né? Porque mesmo que eu tenha 30 dias, eu tenho 30 dias já há algumas semanas. Então eu consigo ser um pouco mais previsível, né? Mas, por exemplo, digamos que eu tenho um time com 4 meses de histórico, principalmente agora esse cenário Covid, né? Que eu acho que o mundo mudou um pouquinho. Um pouquinho, eu tô sendo bem sucinto falando um pouquinho. Mas, por exemplo, eu entendo que essa mudança de cenário que a gente teve muda a perspectiva sobre métricas, né? Porque o comportamento das pessoas mudou, a forma como elas trabalhavam, a motivação pode até ter mudado, né? Mas, por exemplo, dado essas mudanças, Rafael, você acha que, por exemplo, se eu tenho um time com 6 meses de histórico, 1 ano de histórico, o quanto que esse histórico ele me ajuda ou me atrapalha? Né? Porque no final das contas, eu estou lá montando meu relatório, né? Aí eu penso assim, pô, a gente está em agosto. Caramba, eu meço esse negócio aqui faz 1 ano e meio. Tá aqui histórico de 1 ano e meio de gira aqui, né, na minha planilha. E aí? Né? Quanto que isso me atrapalha? Quanto que isso me ajuda? Até onde as mudanças eu tenho que ignorar ou falar, não, agora é do zero. Né? Porque isso traz impacto tanto para quem está recebendo esse número quanto para quem está gerando. Né? Porra, como assim você vai zerar o lead time de novo? Pô? Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Não, e eu vou contar uma história, que eu acho que essa história ela é muito boa, que foi de um cliente que nós ficamos durante 2 anos dentro desse cliente. E era um cliente internacional, a base era na Colômbia, e assim, então nós dificilmente íamos até lá. Então era realmente um modelo distribuído de trabalho, né? E aí, como foram 2 anos de engajamento, o time, né, o time inicial que começou esse engajamento com o cliente, ele foi, né, mudando ao longo do tempo. E aí foi muito engraçado porque as pessoas novas que iam entrando, elas iam incorporando as ferramentas que o time já usava. Então, métricas de fluxo, métricas de negócio e tal. E as pessoas iam incorporando. E aí foi muito engraçado porque 1 ano e meio depois, uma pessoa agilista, ela chegou e ela fez a seguinte observação quando ela olhou as métricas de fluxo do time. Falou que tá ótimo, as coisas estão excelentes. Olha só, o lead time está aqui em 25 dias
E é isso, ele tá constante, tá maravilhoso e tal, não sei o que, tá perfeito, né? É 25 e é isso aí. E aí, né, uma das provocações, e acho que isso é um pouco da graça quando nós temos grupos de prática, que a pessoa vai lá, apresenta para o grupo de prática, a gente debate em cima disso, foi que nós chegamos e questionamos ele assim: ô fulano, você acha que você não está muito com um pensamento seguindo um pouquinho da síndrome Gabriela? Aí ele chegou e falou assim: ué, síndrome Gabriela? Não estou entendendo. Você já ouviu uma frase que é: eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela? E aí, né, ele falou: pô, ainda não estou entendendo, me explica melhor um pouco sobre isso. E aí, o que a gente tentou provocar ele? Aquele lead time de 20 e tantos dias, ele podia estar lá na métrica, né, no último ano e meio, dizendo: pô, não, pô, tá aqui estável pra caramba, tá, né, tá lindo, maravilhoso e tal, não. Mas será que você, como pessoa agilista, não está perdendo a oportunidade de provocar o time a tentar descer esse lead time, né? E aí trazer essas discussões, tipo, pô, será que a gente pode fazer para melhorar e tudo mais? E aí foi uma virada, né? Foi aquela, tipo, a cabeça da pessoa, puf, nossa, eu não tinha pensado nisso, assim, né? Ninguém tinha me questionado se fazia, né, sentido ou não. E aí eu acho que é um pouco da importância quando nós estamos olhando para as métricas. Elas precisam nos ajudar a ser uma ferramenta de entender o contexto onde estamos agora. O passado, ele é super importante, eu acho ele super importante, né? Principalmente quando você está no processo de criação de time, estabilização de time, que você está conseguindo mostrar que o processo, né, ele está evoluindo, então você saiu de um patamar X e foi para um Y melhor e tal. Isso eu acho, assim, super importante, histórico, para contar a história, né? E aí é um pouco desse peso. Agora, se você começou a perceber que essa história ela tá ficando repetida, certo? E aí e é um repetido, né, sem se questionar muito sobre isso, talvez você esteja caindo no platô, e aí é naquele platô onde você está perdendo a oportunidade de melhoria e principalmente a oportunidade de ressignificar aquela métrica. Aí eu vou te dar outro exemplo, que eu achei super interessante. Pesquisa de satisfação das pessoas, clientes, com relação ao serviço prestado, certo? A gente olhava isso trimestralmente, lindo, maravilhoso, né? O índice lá estava sempre no padrão alto de qualidade ali, do valor. Só que a gente ignorava as respostas em aberto. E aí, o que aconteceu? Esse pensamento orientado ao número e esquecendo de pegar o lado qualitativo, porque é uma métrica totalmente qualitativa de satisfação, tirou a oportunidade de nós percebermos que nosso produto, nosso serviço, ele estava perdendo valor dentro do mercado. As pessoas não estavam vendo mais o porquê de contratar aquele serviço. Então, o número ele parecia lindo para os nossos objetivos de distribuição de lucros no final do período e tudo mais. Agora, a métrica em si, ela não estava, né, gritando ali, ó, revejam os serviços de vocês, porque a concorrência ela tem vindo com uma proposta, né, diferente da de vocês e mais barata, e vocês não estão conseguindo gerar algum tipo de diferencial para justificar o valor que vocês têm cobrado. Então, acho que esses para mim são dois exemplos nítidos que realmente assim, né, quando você olha para sua métrica e você olha para o seu dia a dia, você tem que, né, tentar interpretar aquele número dizendo, ele está me contando que história? Ele está contando a história que eu quero escutar? Ou ele está contando uma história que eu realmente estou aqui abrindo a minha cabeça e questionando e dialogando com esse número e tentando quebrar a ideia de que eu preciso ter o número perfeito, o número ideal. Então, acho que essa é uma provocação que eu tenho feito para todas as pessoas, inclusive para quem estiver interessado, por exemplo, né, de levar essa mentalidade de métricas para dentro dos times e das empresas. A sugestão que eu sempre dou é nunca você ir com uma batelada de métricas de uma vez, né? Aquela coisa assim, ó, aprendi lá, pô, fiz o curso com o Felipe, né, de Gira e métricas, vou pegar tudo que tem lá dentro do Gira, vou assim, chegar na primeira reunião com a pessoa diretora, vou abrir aquele painelzão lá e falar, pô, aqui ó, o CFD tá aqui, tá vendo aqui esse dashboard que eu criei, tá vendo? A sugestão que eu dou não é essa. A sugestão que eu dou é, primeiro, identifique a pergunta que você quer responder. Depois disso, você define qual é a métrica. E depois disso, você define se a pessoa ela está preparada para, né, ver aquele número ou entender aquele número. Então, acho que esse é um filtro que eu sempre gosto de aplicar antes de chegar, né, indo com toda aquela ideia de métrica, atrás de métrica, atrás de métrica. Então, acho que essa é um pouquinho, Felipe, trazendo aí visões sobre... e aí, para fechar meu raciocínio, nunca se apaixone
pelos dados mais recentes, certo? Porque eles podem te dizer uma história que não é verdade, certo? Então, eu acho que aquela coisa assim, né? Lead time tá caindo, nossa, legal, então nós temos lead times pequenos. Não. Se você olha um pouquinho mais para trás, você vai perceber que o lead time não estava tão baixo assim. O que aconteceu para o lead time ter caído? Mas também não fiquem abraçadas e realmente presas a dados muito passados que não te contam mais a história do que o time está vivendo. Então, acho que essa é um pouquinho da perspectiva. E aí, em mundo de pandemia, né, os dados eles têm que ser constantemente reatualizados, assim. E aí eu acho super interessante, porque, por exemplo, né, onde eu estou hoje dentro do Nubank, mensalmente, semanalmente, são revistos, né, as principais métricas e principais indicadores de performance da empresa, certo? Porque nós estamos num contexto de crise. E aí, em cima da crise, você tem que ter uma outra postura com relação à métrica. Legal, cara. E assim, pegando esses exemplos que você comentou, você me traz até para realidades em que eu estive, né? Então, por exemplo, eu vivi muito próximo de um time que, em determinado mês, em determinado período, ele teve, assim, itens ficaram lá na fila, cara, por 3 meses, né? Dependendo de outras áreas, eu não tinha o que fazer, o negócio estava parado e ponto, né? Não tinha muito que a gente mudar nesse cenário. E aí, isso deu uma patada violenta no lead time do time, né? E aí passou-se aí uns 4, 5 meses desse período, né? E assim, eu ali com a Scrum Master desse time, trabalhando, eu falei, olha, você tá medindo lead time com o seu time até agora sim, né? Tô. Beleza. O seu time, a partir de abril, ele tá em outro cenário, ele tá em outro contexto, né? Vamos pegar de abril até aqui e ver como é que tá esse lead time agora? E aí, tava mais da metade, né? Falei, tá vendo? Então, isso é o quanto que números podem afetar, o quanto que a gente tem que ter perspectivas. Não estou dizendo que a gente tem que passar a medir a partir de abril e esquecer março, né? Que foi onde teve o problemão. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem que achar que o mundo está perdido porque esse negócio não cai. Não cai porque você tem um negócio que ficou 4 meses na fila, né? Mas começa a analisar dois contextos diferentes, né? E até isso, esse é um outro ponto que me perguntaram uma vez sobre, por exemplo, é, por exemplo, putz, Felipe, eu posso comparar uma métrica entre anos, né? Então, 2019 com 2020, falei, pelo amor de Deus, não, eu tô querendo pegar um ano em um momento, um time, e agora outras pessoas, outro ano, outro momento, e falar que o lead time do ano passado tá maior ou menor que agora. Eu fico um pouquinho consternado com isso. Teve, ó, o Verne perguntou um negócio aqui, ó. Já que a gente está falando um pouquinho de métricas e pessoas. Ele falou, Rafael, o que você acha de métricas individuais? Você tem algum case para contar sobre isso? Pô, essa é aquela pergunta complexa, assim, porque aí, né, eu digo cases, eu tenho tantos cases que funcionaram como cases que não funcionaram. Aí eu vou contar o case que funcionou, porque eu acho que ele é bem emblemático, e ele não, quando a gente estava falando de métricas individuais nesse cenário, eram ligadas à avaliação de desempenho, não eram ligadas a, por exemplo, perspectiva de quantidade de itens entregues, quantidade de código colocado, quantidade de commits feitos na base de código, não era esse o tipo de métrica. Era um tipo de métrica que fazia uma avaliação da pessoa, levando em consideração os atributos, tanto de habilidades interpessoais, quanto os atributos, né, de técnicos. E aí essa avaliação ela era feita pela pessoa gestora, pelo time que aquela pessoa trabalhava e pelas pessoas que de alguma forma interagiram com aquela pessoa que estava sendo avaliada ao longo de um trimestre. Então, era individual, porque tinha um score lá no final, né? Mas era um score que ele acabava sendo tão assim, ponderado que eu acho que isso acabou ajudando demais a não ter aquele peso de a performance ela só leva em consideração a visão da pessoa gestora ou só uma percepção da pessoa se autoavaliando. Então, acho que esse foi um caso legal, porque todo mundo conhecia a regra do jogo e a avaliação, né, ela era utilizada como uma forma de desenvolvimento de carreira da pessoa. Então, né, era meio que assim, o número no final do exercício, ele servia para dizer se a pessoa ela estava conseguindo, né, cumprir aquilo que era esperado dela, ou se não estivesse cumprindo,
a pessoa gestora, junto com a pessoa que estava sendo avaliada, ela definia um plano de desenvolvimento para que no próximo exercício houvesse progresso. Então, eu acho que era, assim, né, um mundo interessantíssimo. Eu tenho visto isso também dentro do Nubank, só que aqui o exercício ele acaba sendo semestral, então são 2 exercícios ao longo do ano de avaliação de desempenho, né, e usando um modelo muito parecido com esse, que eu acho que funcionou. Aí era o número da pessoa e tudo mais. Aí o que não funcionou, certo? Foi, né, uma empresa de desenvolvimento de software, onde as pessoas elas eram cobradas, a produtividade delas era cobrada em cima do número de códigos que elas colocavam em produção, certo? E aí, no final do mês, tinha aquela pessoa funcionária do mês, sabe? Assim, que colocou mais código em produção. E aí, o que acontecia, gente? Era um pouco daquela... Primeiro que gerava uma competição, né, desnecessária, e aí ficava toda aquela discussão sobre quem tinha feito o quê, quando, e que não gerava nenhum tipo de discussão produtiva. E a segunda era que o número de erros e o número de falhas que eram colocadas em produção cresceu. Então, né, o que era para ser um efeito de, vamos mostrar aqui e premiar as pessoas para que elas realmente persigam a ideia de entregar em produção, virou a mesa para um contrário, que foi realmente o número de problemas que foram surgindo, e aí acabou sendo meio que uma força-tarefa depois para, para tudo, vamos tentar resolver a quantidade de débito técnico que foi inserida dentro do software, porque esse tipo de premiação ele não funcionou. Então, acho que são 2 formas positivas, assim. Eu acho que se for realmente para pensar numa perspectiva individual, eu sempre tento levar pelo lado de desenvolvimento de carreira, e aí isso ser, né, você ter uma referência para saber se a pessoa ela está evoluindo ou não a nível da carreira que ela tem. E quando entra um pouco para metas individuais, de resultados em cima de entregas e coisas do gênero, eu tento sair um pouco desse tipo de conversa, porque aí quebra toda a mentalidade de colaboração, de trabalho em equipe, visão sistêmica, que a gente sempre tenta levar para dentro das organizações, que quando tem esse tipo de atributo dentro da organização, é muito difícil de conseguir quebrar, porque a cultura, né, dessa bonificação individual, ela está muito enraizada, e aí não adianta mentalidade, né, para conseguir quebrar esse tipo de sistema. Sim, sim. São métricas frágeis no final das contas, né? Porque elas podem ser facilmente manipuladas pelos próprios usuários, que são os colaboradores. E no final das contas, eu não posso dizer que a culpa é do colaborador por utilizar uma métrica específica dessa forma, porque como ele é medido, né? Ele é um sobrevivente dentro da empresa, então ele vai sobreviver de acordo com como ele é medido, né? O Thales está com a mão levantada antes daqui da galera. Quer perguntar alguma coisa, Thales? Thales. Se você estiver falando, você está no mudo, Thales. Acho que não rolou. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. O Thiago Pacheco tinha feito uma pergunta agora há pouco, falando o seguinte, ó. Rafael, tem um time onde temos squads onde giram muitas pessoas, dev e QA, em demandas de escopo fechado, aí tá, de órgão público, né? Nossa, assunto bom esse, órgão público. Qual a melhor forma de coletar e analisar as métricas na sua visão? Aí, Thiago, eu acho que, para mim, num contexto desse, a melhor forma de você analisar um sistema é trabalho que foi comprometido, né, o trabalho que foi dito que seria feito, o trabalho que foi feito. Porque realmente, assim, né, se você tentar medir o tempo que as coisas têm levado, dado o índice de rotação do time, se ele for por exemplo, se você não tem uma estabilidade de 2, 3 meses de equipe, o tempo ele vai variar, porque cada pessoa nova que entra vai ter mudança no lead time e tudo mais. Agora, como nós estamos falando de respeitar um escopo, então, né, se você tiver uma métrica que mostra quanto de escopo tinha sido comprometido, quanto foi entregue, e aí tentar cruzar isso com algum outro tipo de métrica que fale um pouco sobre a qualidade do que está sendo entregue, porque, né, conhecendo um pouquinho o contexto de universo público, eu sei que as pessoas, elas às vezes dão aquela mascarada em cima da entrega para dizer que foi entregue, né, mas quando nós vamos olhar um pouco a qualidade que está por trás daquilo,
ela não é, né, de um grande primor. Então, acho que essa seria a minha dica: trabalho comprometido versus trabalho entregue e qualidade do que está sendo entregue. Legal, legal. Eu tenho uma minha, né, para a gente continuar aqui, mas o Felipe fez uma pergunta legal aqui, ó, que eu achei até melhor. A gente fala muito sobre a importância da análise de métricas, definição de contexto. Como treinar e aprimorar essas habilidades? Você tem alguma dica sobre isso? Boa, Felipe. Eu acho que dicas básicas, assim, a primeira delas é você conseguir ter algum tipo de tato com relação à estatística básica. E aí, o que eu falo como tato em estatística básica? Não é aquela coisa, né, de pegar e ficar provando quais são os modelos estatísticos, que é o que o pessoal lá do Instituto de Matemática e Estatística faz. Mas é você entender que todo modelo estatístico, ou tudo que se baseia dentro da estatística, trabalha em cima de uma perspectiva de premissas. E aí, conhecer essas premissas por trás dos modelos, ela acaba sendo fundamental. Então, é um pouco daquilo, né? Pô, eu vou usar um modelo de predição aqui que utiliza uma regressão, ou que utiliza uma simulação de Monte Carlo, ou que utiliza uma regressão logística. Quais são as premissas para que eu possa entender se os dados que eu estou colocando dentro desses modelos, eles acabam fazendo sentido. Então, essa é a minha dica número 1, entenda as premissas. Dica número 2, é você conseguir realmente conversar com o dado. E aí, o que eu brinco sobre esse lance de conversar com o dado? É você realmente não sair desesperado, né, tentando coletar tudo que é dado, ou tentando, né, falar assim, nossa, agora eu vou medir tudo para depois trazer algum tipo de significado para esse dado. Eu sempre sugiro o contrário, que é o quê? Primeiro, identifique os problemas que você consegue enxergar dentro do ambiente que você está. Então, poxa, o time está muito satisfeito, a pessoa cliente está muito satisfeita, existe uma reclamação com relação a tempo de entrega, existe uma reclamação sobre um platô com relação ao faturamento da empresa. Então, consiga entender essas perguntas, essas insatisfações, e a partir daí você vai atrás do dado. E aí é do tipo assim, poxa, será que nós temos lá dentro do nosso software de RP dados sobre receita? Poxa, será que nós temos dentro do nosso marketing algum tipo de pesquisa de satisfação? Será que existe algum tipo de coleta sobre satisfação de pessoas dentro da empresa? Então, assim, a partir daí você está conversando com o dado e está começando a dar um significado para ele. Terceira dica, vá atrás, né? E tem um livro que eu queria recomendar aqui, que é o How to Lie with Statistics, ou Como Mentir com Estatística, que ele foi um livro escrito nos anos 50, que é daqueles livros que você fala assim, como podemos ser manipuladas e manipulados por não sabermos interpretar dados, certo? Então, eu vou dar um exemplo clássico. Quando as pessoas elas dizem assim, pô, o número de pessoas que estão passando aí, estão sendo infectadas pelo Covid, tem crescido? A segunda pergunta que eu faço é, baseado em quê que as pessoas elas têm tirado esse tipo de conclusão? E aí é super interessante nós, né, enxergarmos, infelizmente, que os dados que têm sido documentados e têm sido colocados na mídia, eles levam em consideração a média móvel. E a média móvel, de fato, ela está considerando um passado mais recente, não lá o passado tipo do começo da pandemia. Então, veja que por ter esta consciência mínima sobre o elemento, né, o dado que estava sendo exposto ali, você já consegue criticar. Então, né, esse livro, o Como Mentir com Estatística, ele te ajuda a trazer um pouquinho desses gatilhos, do tipo assim, será que a pessoa está querendo passar para trás? Aí um outro exemplo clássico é construção de gráficos. Quando você vai construir um gráfico, essencialmente, você deveria definir um eixo que começaria, né, no ponto zero. Mas a gente percebe em alguns gráficos e apresentações que as pessoas fazem, o gráfico ele começando no eixo 80, né, se você está falando de um percentual, ele começando no 80%, 85%, e aí quando você vê, né, nossa, parece um crescimento absurdo, né, de 80% para 85%, assim, quando você começou no seu eixo vertical em 80%. Mas quando você vai parar para pensar, né, relativamente foi 5 pontos percentuais, certo? Isso é muito pouco, né? Enfim, né? Então, por isso, assim, saber construir gráficos e saber realmente comunicar, né, o que aquela métrica ela tem trazido, também acaba sendo uma habilidade legal de se desenvolver. E aí, para mim, isso tem muito a ver com construção de gráficos e realmente estudo sobre desenvolvimento de gráficos. E, assim,
dicas rápidas, básicas e super diretas e objetivas. Gráficos de dispersão, gráficos de coluna, gráfico de coluna empilhada e gráficos de área, eles são gráficos assim que são o suficiente para você conseguir apresentar resultados. Aí coisas que eu já te digo também, nunca use gráfico de pizza. E aí por que o gráfico de pizza ele não deveria ser usado? Porque quando você precisa de mais do que 4 categorias, o gráfico de pizza ele perde a proporção. Então aí 25% parece a mesma coisa do que 20%, que parece a mesma coisa que 15%. Então assim, eliminem do repertório de vocês, por gentileza, o gráfico de pizza. Né? Prefiram o gráfico de coluna empilhada, que ele acaba sendo muito mais rico a nível de análise. E eu acho que o meu último comentário com relação à visualização de dados, que é essa uma última habilidade que eu queria compartilhar, é de evitem cores fortes. E aí eu aprendi isso da pior maneira possível, ou, né, eu acho que dentro de uma situação que me ajudou a evoluir demais, que foi o quê? Eu apresentando um gráfico cheio de vermelho, roxo, amarelo, né, aquelas cores bem quentes. E aí a pessoa, ela olhou para o gráfico e disse assim, Rafael, o que você quer falar com esses gráficos? Eu falei assim, mas não tá óbvio, né? Assim, né? As cores não estão óbvias. Aí a pessoa chega e me manda, eu sou daltônico. E aí, isso fez com que, por exemplo, o livro, né, que eu escrevi e tudo mais, ele fosse todo em preto e branco, ou escalas de preto e branco. Porque realmente a gente tem que, quando quiser ser inclusivo, nós temos que levar em consideração que, né, às vezes ali uma cor, a pessoa não consegue distinguir uma cor. Então, eu acho que essa questão desse cuidado, né, ao escolher a paleta de cores, acaba sendo também uma habilidade, uma competência super importante. E acho que agora é realmente, para fechar meu comentário, leia gráficos e leia dados. Então, tipo, gráfico de CFD, quer aprender a ler gráfico de CFD? Pega lá e tenta ler 10, 15, 20 tipos de gráfico de CFD para você começar a construir modelos dentro da sua cabeça. Então, acho que essa é uma habilidade super interessante também que a gente vai desenvolvendo com relação com quando a gente vai passando o tempo. E é super simples, né? Assim, obviamente que estatística não é um negócio simples. Quer dizer, tende a ser se você tiver a paciência, né? Mas são dicas super simples, né? Por cor. Quando que eu ia pensar em cor, né? E quando você estava falando, eu estava tentando lembrar se eu estou usando pizza em algum lugar. Eu falei, aleluia, não estou usando pizza em lugar nenhum, então não estou reprovado. tô nas mesmas ali, coluna empilhada, dispersão, né, tendências, né, de linha, né? Não, beleza, tá tranquilo. Não vou ser xingado. Thales, está de volta aí? Voltei. Aí. Fala, Rafael. Fala, Felipe. Boa noite. Isso aí, Rafael. Sou daltônico. Então, imagino pessoas daltônicas vendo gráficos, né? Só que ninguém sabe, ninguém que me contrata sabe disso. Cara, eu vou compartilhar algo e aí eu vou perguntar se tu já pensou nisso, se tu já mediu isso ou não. Desde o final de 2019, eu vejo que tem muita correlação o que a equipe está entregando pela satisfação dela. Então, eu sei que hoje a gente tem como medir como está a equipe, a saúde da equipe, etc. Beleza, bacana, a gente pode medir projeto contra produto, legal. Agora, a correlação entre a saúde da minha equipe e o que eu estou entregando no final de tudo é algo que ainda não consegui achar para medir. Eu estou fazendo do meu jeito, eu estou tentando correlacionar algumas coisas da minha forma, da minha análise em si, mas eu ainda não consegui, teoricamente, achar algo que fale, olha, isso aqui é por causa que a tua equipe não está saudável, e aí ela vai refletir assim, 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 assado, ou no produto ou no projeto, e se a sua equipe não caminhar para essa régua aqui, vai continuar entregando produto e projeto dessa maneira. Boa, Thales. Eu acho que você trouxe um pouco dessa integração entre dimensões. E aí, quais são as dimensões que eu tenho usado, né? Porque é muito difícil a gente chegar numa causa e efeito que realmente responda, né? Essa questão de qualidade versus, né, produtividade versus a questão de satisfação versus, né, resultado para a empresa e tal. As 4 dimensões, elas têm levado em consideração justamente qualidade técnica,
a questão de resultado financeiro, né, resultado do negócio, a questão de saúde das pessoas, e aí muito em cima dessa ideia de satisfação e engajamento com o trabalho, né, formas de coletar isso, e a perspectiva de eficiência do fluxo, certo? O quanto o fluxo ele tem sido saudável para fazer as entregas, o quão produtivo tem sido esse fluxo. E aí, por que essas 4 dimensões elas acabam ajudando bastante assim a gente a conseguir materializar e saber que se estamos seguindo para o caminho correto ou não? Porque o que eu percebo, né, muito fazendo diagnósticos dentro de ambientes. Se você tem resultado muito bom, sabe aquela coisa assim, tipo, faturando bem, cliente satisfeito, aquela perspectiva de portfólio de serviços e produtos saudáveis, né? Então, enfim, todo mundo feliz com o resultado financeiro. Só que você percebe uma métrica de engajamento, por exemplo, retenção, que as pessoas não param dentro daquele time, né, ou daquela empresa. E que você percebe que isso invariavelmente vai fazer com que o fluxo seja cada vez menos eficiente e, né, você, de alguma forma, vai, enfim, continuar achando que vai conseguir manter aquele resultado financeiro. O que os meus experimentos e os meus acompanhamentos me dizem esse resultado ele pode ser um resultado fake, ele é um resultado que ele não é sustentável. Ele, a algum momento, vai parar, vai chegar e vai acontecer o quê? Você vai começar a perder cliente para concorrência, porque você perde capacidade de entrega. Aí o que eu vejo numa perspectiva, principalmente para a instituição financeira, o que elas fazem? Quando elas começam a perceber que elas estão perdendo gente, elas continuam com o resultado lá lindo, maravilhoso, distribuindo lucros e tudo mais. E elas começam a perceber que elas não estão conseguindo realmente criar um ambiente seguro para as pessoas, elas vão lá, pegam o dinheiro que elas têm e terceirizam, certo? E aí, né, para quê? Para entregar, para continuar entregando. Porque conforme ela diz que ela entrega, a ação continua subindo, certo? Né, e ela continua distribuindo resultados, e o modelo de negócio dela de juros continua funcionando e tal. Só que aí qual que é o ponto? E eu acho isso super interessante de ver. Quando chega uma empresa concorrente com uma proposta um pouco diferente, um pouco mais eficiente de solução, as pessoas clientes começam a migrar. E aí esse resultado que ela tinha, ele começa a se perder. E aí ela se dá conta de que ela tem um produto ou um serviço de tecnologia, né, que é o caso que a gente está falando aqui, produto digital, que está com uma baixíssima qualidade, que ninguém consegue manter aquele produto, certo? E aí o que ela faz? Ela vai lá e vai ter que jogar tudo fora e fazer de novo. E aí ela não sai desse ciclo, você entendeu? E aí ela não consegue inovar, ela não consegue, né, ter algum tipo de diferencial. E aí, obviamente, por conta dela ter criado um modelo de negócio que ele é sustentado em cima de juros, perfeito, ela vai continuar tendo a posição dela de mercado. Só que qualquer tipo de mudança na regulação, que é um pouco até que o governo está tentando fazer atualmente, que é taxar, né, reduzir os juros que são cobrados e coisas do gênero, o modelo de negócio dela corre um sério risco, né, de continuar sendo saudável e sendo rentável do jeito que é. Então, eu acho que essas 4 dimensões, para mim, elas são fundamentais, independente do tamanho do lugar, assim, para elas estarem equilibradas. Então, um aspecto aí inicial de você ver uma empresa fadada ou caminhando a isso é o turnover dela. Com certeza. Isso é uma boa métrica. Beleza. Show de bola. Eu vou lançar uma última provocação aqui, que é até tranquila, para a gente poder finalizar e já partir já para os finalmente. Rafa, pegando todo esse contexto, pegando aí times, resistência, métricas, como que você vê hoje que toda essa linha de raciocínio, toda essa visão sobre as métricas ágeis ou métricas de fluxo, né? Parece que as duas coisas são uma só hoje em dia, né? Como que você vê que isso ajuda um produto a ser melhor? Um produto, pegando empresas hoje, por exemplo, produtos digitais, né, que são o que estão mais no hype, né? Mas como que essas empresas podem ser melhor com essas métricas? Eu acho que os produtos, né? Os produtos, de uma forma bem simples, em cima da capacidade delas coletarem feedback mais cedo. Então, quanto menor ou mais eficiente for o fluxo, mais rápido essa empresa vai conseguir colocar os produtos no ar, mais rápido ela consegue coletar feedbacks para saber se ela está no caminho certo. Então, eu acho que essa é um pouquinho da ótica. É óbvio, né? E até eu participei de um podcast junto com o Panda, com a Carol, com o Lula,
sobre eficiência e eficácia, né? Que é sempre uma discussão muito grande que as pessoas têm, assim, fazer as coisas certas ou fazer as coisas da melhor maneira possível, assim. E aí eu sempre digo que são duas variáveis que você não tem que decidir uma ou outra, né? Elas têm que ser um bom pêndulo. E aí, quando nós estamos falando, assim, né, desse equilíbrio, a eficiência, ela ajuda, sim, a empresa a estar em contato com as pessoas clientes cada vez mais cedo, assim, né? Então, eu acho que é por isso que eu sempre digo, se você está no ambiente, não, aqui a gente só lida com estratégias de eficácia, né? Fazer as melhores escolhas, fazer as melhores escolhas. Só que se você faz boas escolhas, mas não consegue provar que essas escolhas elas são boas mesmo, né? Então, assim, o que adianta, né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva super importante que eu gosto de trazer, de que a eficiência, ela nos aproxima de quem é cliente cada vez, quanto antes e com maior qualidade possível. Show de bola. Galera, eu coloquei aqui no chat, tá? Para que a gente consiga fazer esse sorteio aqui de uma forma mais rápida e tranquila, eu criei um form, tá? Que aí para vocês conseguirem preencher, para pegar os e-mails só de quem está participando aqui. Que senão tem aqui, sei lá quantos e-mails, aí eu sorteio, não é, dependendo da sorte da probabilidade, a gente fica aqui até amanhã. Então eu quero pedir para vocês, enquanto a gente vai para os finalmente aqui, pega o form que está aqui no chat, preencha aí só o nome e sobrenome de vocês, tá? Só para a gente conseguir fazer o sorteio. Para quem ainda não entendeu, a gente vai sortear uma edição do livro de Métricas Ágeis do nosso querido aqui, Rafael Albino. É um livro show de bola, está aqui no meu Kindle faz sei lá quanto tempo. Já me ajudou em diversos momentos para ter debates, né, para conseguir argumentar. Então, enquanto a gente vai finalizando aqui, a gente vamos escrevendo aí no chat. Tá? Rafa, primeiramente, agradecer aí a tua ilustre presença. Não é sempre que a gente tem um cara assim como você presente aqui nos nossos eventos. A gente teve aí também o Panda, como você comentou no outro dia, falando sabiamente sobre a conexão aí de Lean com produtos. Né? Teve ótimas dicas para a galera. Sacanagem. Não, eu li, Bruna, tá? Eu li o livro, sim. Porque eu tenho 85 livros no Kindle, mais outros 20 aqui. Por isso que a Bruna brincou aí. Mas, Rafa, dado aí tudo isso, né? Pra gente finalizar, para dar o contexto, pra essa galera que tá aí, perdida nesse mundo ágil, né? Perdida nesse Covid e tudo mais, quais dicas você dá aí para essa galera que está nesse mundo Covid e está com dificuldade para conseguir começar a usar isso de fato no dia a dia, sem ter muita crise, além das dicas que você já deu aqui, né? Sem sofrer muito, que dica que você consegue dar aí para a galera a partir de amanhã já parar de sofrer na vida? Boa, eu acho que a primeira dica que eu dou para parar de sofrer, eu sempre brinco que é parar de idealizar as coisas. Então, nunca acreditem que existem empresas perfeitas, existem situações perfeitas, que a agilidade é a bala de prata para resolver todos os problemas. Eu acho que esse é um ponto importante, porque quando nós criamos esse tipo de autoconsciência, nós conseguimos realmente enxergar as situações que nós temos dentro das empresas como uma oportunidade de melhoria e evolução sempre. E aí, principalmente, né, para quem está ali, poxa, mas Rafael, começo como? A primeira dica que eu dou comece tendo, por exemplo, um quadro ou tendo uma visualização do trabalho. Que se você não tiver essa visualização do trabalho, não adianta nada você, né, tentar pensar em métrica, porque você vai medir o quê, certo? Então, a dica número 1 é visualize o trabalho de vocês, assim, ou visualize o trabalho das empresas e onde vocês estão passando. E isso passa por realmente fazer com que as empresas elas criem essa rotina de realmente, né, dar visibilidade e conseguir realmente mostrar o que se passa. Aí depois, poxa, beleza, eu já estou medindo, já tenho trabalho visível. A dica que eu deixo comece então criando essas métricas dentro do seu dia a dia
mas como uma ferramenta de diagnóstico, uma ferramenta para que você, pessoa agilista, ou você, pessoa que está ali querendo levar esse tipo de cultura, comece a entender o que a métrica está contando, né? Aí existem várias formas disso. Você pode conectar um plugin, por exemplo, dentro do Gira, você pode usar uma planilha para fazer isso, você pode contratar uma ferramenta terceira, né? Ou usar um BI que você tenha para começar a tentar entender essas métricas em cima desse tipo de ferramental. E aí eu acho que o último passo é realmente você tentar, né, perguntar para a métrica o que ela de fato está contando. E aí é mais ou menos assim, eu tenho uma oportunidade de melhoria porque existe um gargalo dentro do meu fluxo, a métrica ela conta isso. Eu tenho, por exemplo, uma oportunidade de tentar melhorar a satisfação de clientes, porque a métrica está contando isso. Então, assim, crie hipóteses, gente. Porque eu acho que qualquer tipo de situação onde você fala que você tem uma certeza, já tem um viés ali. Porque você, né, nem levou essa métrica para que as outras pessoas possam criticar ela e trazer algum tipo de insight em cima dela. Então, eu acho que quando nós levamos esse pensamento orientado a hipóteses, as pessoas elas são mais receptivas, porque você diz assim, olha, parece que existe aqui, né, um gargalo dentro desse fluxo, parece que temos uma oportunidade de melhorar aqui a satisfação, parece que. E aí você já embarca as pessoas para que elas façam parte desse processo de, né, evolução em cima daquilo que o número está dizendo. Então, acho que essas seriam assim, dicas bem diretas, bem práticas. Visualize o trabalho, tenha alguma forma de coletar esses dados, seja através de planilha, automação, coisas do gênero, BI, coisas do tipo. E a terceira é criar hipóteses para poder levar essas hipóteses para dentro dos times. Show de bola, galera. Muito bom, muito bom. Antes que eu dê os agradecimentos finais para o nosso amigo Rafael, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, só para a gente poder realizar esse magnânimo sorteio. Inicialmente, só para vocês saberem que inicialmente a gente não ia fazer isso, tá? Aí, do nada, eu falei, eu não sei se, acho que foi você, né, Rafa, que você acabou falando, eu falei, putz, podia. De fazer esse sorteio, então, ó, estamos aí com a oportunidade. Então, eu extraí aqui todos os 29 nomes, teve uma galera aí que já tinha, né, o teu livro, então você tem fãs aí já presentes, né? Opa, mais um. Mais alguém aí quer botar o nome? Deu 30 agora. Opa. Beleza. O Werner foi aqui. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tranquilo. Beleza. Galerinha, então, ó, eu puxei aqui os 30 nomes, tá aqui todos vocês, tá? Só para não falar que a gente tá sendo injusto, né? Ok, vou colocar aqui de novo o nome de todos vocês. Vamos lá. Olha o drama, né? Felipe. Nosso queridíssimo Felipe Fernandes. Não é comprado, tá, galera? Tá aqui, ó. Felipe Fernandes. Eu vou passar para você. Você prefere que eu te passe pelo WhatsApp? Você quer que eu te mande pelo e-mail? Eu vou te mandar um e-mail para ficar bonito, tá bom? Para ficar vai ficar bonito. Valeu. Parabéns aí. Galera, então, para a gente poder finalizar, parabéns ao Felipe e muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Nossa, é extremamente rico a gente conseguir ter esses debates, as perguntas de vocês também. Acho que foram pontos que trouxeram muita realidade, né, para o contexto que a gente está querendo trazer. E a ideia é essa mesmo, a gente cada vez mais falar de coisas pragmáticas, né? Problemas que as pessoas sofrem no dia a dia, problema que eu sofro, que vocês sofrem, que nós já sofremos, né? E conseguir ajudar as pessoas com essas informações. E queria agradecer de coração imensamente a presença do Rafa aqui. É legal porque eu conheci o Rafa pessoalmente anos atrás em um meetup lá na Acredita, né? Tive ali poucas palavras, aí trocamos ideia, depois coincidentemente eu conheci a esposa dele, que a empresa fornece serviços para Web Motors, e eu fiquei, não, é uma coincidência gigantesca, não é possível. Mas faz parte, né? A vida tem dessas, né?
Legal? Galera, já que foi citado Gira, o Rafael comentando de Gira, métricas e tal, dia 31 a gente vai fazer um mini curso, um evento bem pequeno, acho que está ali 2 horinhas, para trabalhar com métricas dentro do Gira. Eu compartilho com vocês depois, mas é um pouquinho já para fazer nascer essa visão dentro de vocês, dar uma visão um pouquinho mais prática, né? De como que você consegue extrair tudo isso. Beleza? Rafael, últimas palavras. Boa, galera. Felipe, agradeço demais o convite aí. Eu acho que quanto mais nós vamos levando assim esse tipo de cultura dentro do dia a dia das empresas e até mesmo para o nosso dia a dia, nós vamos evoluindo aí dentro dos ambientes e quebrando um pouquinho algumas crenças que colocam de que existe contexto perfeito e equipe perfeita. Eu acho que no fundo existem desafios que nós temos que ajudar a evoluir. E acho que esse processo, esse pensamento de evolução, ele acaba ajudando demais e as métricas acabam sendo uma ferramenta para isso. Aí fica o convite para quem quiser se conectar aí dentro de LinkedIn e coisas do gênero, né, para trocar algumas ideias. Existe um Telegram, onde nós temos discutido um pouquinho sobre métricas em contextos ágeis, né, e tem um Meetup também sobre isso, que nós temos feito eventos mensais. E aí, desse mês, amanhã, vai acontecer um Link-Off, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre métricas. E, inclusive, o Thiago, que está aqui, vai ser um dos facilitadores aí do Link-Off, Thiago Barreto. E no finalzinho do mês vai ter uma palestra aberta através do YouTube, onde o Thiago Peter, que trabalha lá na Samap, ele vai contar um pouquinho sobre como tem sido esse processo de adoção de métricas, enfim, dentro de uma empresa que é uma empresa internacional. Então, eu acho que, né, são conteúdos gratuitos, a gente tem feito isso aí já desde maio, e fica aqui o meu convite para que vocês continuem participando, continuem consumindo esses conteúdos e, principalmente, enxergando o problema de vocês com essa cabeça de evolução, né, e acho que o Felipe trouxe uma palavra muito boa aqui, que é pragmática, né, sem aquelas ideologias e coisas do gênero, porque acho que isso não é saudável nem para você como pessoa e nem para as organizações, porque isso gera talvez um tipo de estressor desnecessário, assim, e uma frustração que às vezes, né, a gente realmente está evitando esse tipo de questão quando a gente olha de uma forma mais pragmática. Então, acho que é isso. Obrigadão, gente, pela paciência e atenção de vocês. É isso aí. Agilidade não é igreja, né? Não é religião, pô. E também não é religião ao ponto de você não tem que acreditar. Eu não acredito em agilidade. Você não precisa acreditar, não é Deus para você ter que acreditar. Belezinha? Galera, então, valeu o papo, valeu o conteúdo, valeu a presença, valeu as perguntas. Eu vou provavelmente disponibilizar esse vídeo no YouTube, no canal lá da Mindset, entre hoje e amanhã. Então, quem quiser consultar de novo, eu mando para vocês o link. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Até a próxima, hein? Valeu. Tchau, boa noite. Valeu.